Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo de número 186, a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Agora a questão de número 54. Kardec diz aqui assim, nenhuma ciência existe, né, que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Pura verdade. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. A química, por exemplo. A química vou usar esse termo simbólico. A mãe da química é a alquimia. Você sabe disso. Então, de tanto estudar, de tanto pesquisar, de tanto misturar fórmulas aqui, fórmulas ali, fórmulas lá, nasceu a química. Agora, quantos séculos levou para nascer as ciências? Agora, não basta nascer, ela precisa nascer, se estabelecer e criar um corpo. E esse corpo, ele precisa ser sustentado, ele precisa sustentar, como se diz, ele é autossustentável. Você pode me dizer assim, mas tudo que você acabou de dizer não tem fundamento nenhum, mas é uma análise é uma análise que nós fazemos em tudo no esmiuçamento. Na íntegra, se você observar, com todo respeito, tem fundamento. Porque não basta nascer. Quantos livros nasceram, foram editados e foram engavetados? Porque não supriram a necessidade da humanidade. Então, não foram aceitos pelo público. Então, por exemplo, a astronomia. Se a astronomia não fosse autossustentável, porque a astronomia é autossustentável, que na verdade a astronomia ela não nasceu autossustentável, mas a partir de então, quando ela se permitiu que outras ciências a auxiliassem, aí sim ela pôde expandir. Caso contrário, se tivesse ela permanecido da forma como ela nasceu, obviamente a astronomia teria desaparecido. Pode ficar meio difícil você entender, mas analise só para você ver.
Então, nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem, né? Todas as ciências, todos os criadores, todos os inventores, todos os reveladores de todas as ciências, eles estudaram muito, tudo na base da pesquisa, das observações, das análises, dos testes, centenas e milhares de testes e mais testes, até comprovar os fatos. Ciência nenhuma, filosofia nenhuma. Também podemos incluir psicologia nenhuma. Nada nasce prontinha. Agora, veja bem, eu posso aproveitar isso aqui, ó. Veja bem, olha só para você ver, ó. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Porque você sabe, todos nós sabemos, que o Espiritismo é ciência, filosofia e, por último, religião. Porque se você parar para analisar, ciência no todo, de acordo com os fatos, e filosofia no todo, de acordo com os fatos, obviamente se torna uma religião. Por que se torna religião? Porque você consegue, a partir do momento que você estuda ciências, a partir do momento que você estuda ciências, a partir do momento que você estuda filosofia e que você agrega uma a outra, você percebe com os olhos da alma que não existiria ciências, ou melhor, não existiria os princípios básicos de todas as ciências e de toda a filosofia sem antes, se não existisse Deus. Você já parou para pensar isso ou não? O princípio básico de todas as ciências, o princípio básico, eu repito, o princípio básico de todas as ciências e o princípio básico de toda filosofia é Deus. Sem Deus não existiria o princípio básico de todas as ciências e de toda a filosofia. Por isso que, de acordo com o esmiuçamento, fica fácil analisar. Porque o que é religião? Será que religião é você só viver na adoração? Será que é você viver só ali nas contas de lágrima? No credo, na salve rainha? Será que a religião ela não tem a ver com a união do ser com tudo, que é essa união
não deixa de ser a ligação, o ligar, o religar do ser com todo, a ligação do ser com todo, do nosso eu com todo, que nele todos nós nos movemos, que nele todos nós existimos. Escreva isso aí. Deus, nele todos nós nos movemos, nele todos nós existimos. Então Deus é o princípio básico, é o princípio básico de tudo. Por que é o princípio básico? Porque existe aqueles que, com permissão dele, pega o princípio básico e dá forma ao princípio básico. Então nós entendemos que, em parte, um elemento, olha que complicação, um elemento do princípio básico é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ao mesmo tempo que ele é neutro, ao mesmo tempo ele possui tudo aquilo que os ministros de Deus necessitam, de acordo com o nível evolutivo dos ministros e arquitetos siderais, e de acordo também com o nível e a necessidade dos sistemas, das dimensões, das galáxias, dos universos. Gente, eu estou tratando de algo aqui tão profundo, que se nós buscarmos assim, não conseguiríamos encontrar termos, porque mergulha. Nesse momento eu me encontro mergulhado com a minha mente no microcosmo e no macrocosmo, no micro e no macro, que vai da minha consciência ao infinito, dentro de um processo que eu classifico como ilimitado, mas é limitado devido ao meu processo evolutivo. Você pode me dizer assim, Luiz, não entendi nada. Mas é muito simples, gente. Deus é o princípio de tudo. Nele reside tudo. Tudo é neutro. Olha para você ver, nele tudo, existe tudo nele, mas ao mesmo tempo tudo é neutro, cabendo aos ministros siderais, aos arquitetos siderais, a responsabilidade de manipular e dar forma a todos os sistemas, todas as dimensões, tanto no micro quanto no macrocosmo. Então você observa que para mim repetir tudo isso não é difícil, porque está no meu consciente, no meu subconsciente, está no meu eu essas matérias. E também está aqui, olha, isso aqui está muito simples, ó. Mas eu vou tentar explicar outra coisa aqui, ó. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Então nós sabemos que o espiritismo, como nós estávamos dizendo, o espiritismo, ele
além de ser o cristianismo redivivo, é de ordem dos espíritos, né? É a lei dos espíritos, os desígnios de Deus, né? Enviados a todos nós aqui. Então, o que nós queremos dizer é que o espiritismo não é de natureza humana, não é de ordem humana. O espiritismo, o princípio do espiritismo, ele não teve princípio entre os humanos. Ele é de natureza divina, de natureza espiritual. Os espíritos, quem o enviou, né, as leis de Deus através dos médiuns em todos os cantos do mundo. Agora, na condição de ciência, filosofia e religião, nós temos que entender uma coisa. Dentre todas as ciências, dentre todas as filosofias, o Espiritismo é a única ciência que nasceu pronta. Só que não é de natureza humana. Não é de natureza humana. Aí você pode me dizer assim, mas e Kardec? Kardec foi responsável, por mais que o trabalho dele foi muito grande, mas Kardec não foi o responsável por tudo que encontra-se nas obras básicas. Ele apenas compilou, ele apenas pegou todo o material que os espíritos enviavam, né, através dos médiuns. Ele, o bom senso reencarnado, ele, um grande estudioso, pesquisador, analisou tudo, né, e compilou a doutrina dos espíritos. Então, o espiritismo é de natureza divina, não é de natureza humana, como, por exemplo, a primeira revelação e a segunda revelação, né, na pessoa de Jesus e na pessoa de Moisés, é de natureza e também de ordem humana. É de ordem humana, é de natureza humana. A doutrina dos espíritos, não, é a doutrina dos espíritos. Não tem nada a ver com o homem aqui na Terra. Não tem, assim, não podemos, assim, colocar, como se diz o ditado, não podemos condecorar ninguém aqui na Terra e dizendo a ele da seguinte forma: você foi o criador do espiritismo. Você foi o criador, por mais que existe muitos leigos no Brasil que aponta Kardec como o criador do espiritismo. Isso são pessoas pobres de conhecimento, pessoas pobres de espírito, porque Kardec não foi o criador do espiritismo. O espiritismo é de natureza divina. Kardec, ele foi apenas o responsável por juntar todo aquele material, né, estudando-os, analisando-os, pesquisando-os e transformando-os, não transformando-os, mas através dos estudos minuciosos, chegando realmente aos fatos. Mas nós temos que entender que não foi Kardec que levou esse material todo a se tornar fatos. Esse material, chegado a Kardec, você entendeu? Por si só era fato, porque era de natureza divina. Sempre fez parte das leis
de Deus, havia necessidade apenas de que um ser aqui na Terra estudasse minuciosamente, chegando àquilo que de fato, expressão, de fato, realidade era por todo e sempre. Havia necessidade de que alguém levantasse o véu daquilo que já existia. Então, é onde vem o termo nosso aqui. O Espiritismo, se você quiser anotar aí, você pode anotar. O Espiritismo é a única ciência que já nasceu pronta. Mas não criada por Kardec. Porque essa ciência, essa filosofia, não é de ordem humana, é de ordem divina. É as leis de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos bons espíritos, enviado aqui para a Terra, através da mediunidade, através dos dons mediúnicos dos médiuns aqui na Terra, onde esse material, que por princípio já era fato, mas necessitando de que alguém aqui na Terra os estudassem para comprovar realmente de que se tratava de fato, você entendeu? Para partir de então passar a valer aqui na Terra como fato, mas você entende que já chegou aqui na Terra esse material como sendo fato. Só havia necessidade de que alguém o estudasse para confirmar. Porque vamos analisar uma coisa. Por que Kardec conseguiu comprovar os fatos? Por quê? Porque tudo que ele comprovou como sendo fatos tinha vindo já aqui para a Terra, assim, ocultamente, fato. Havia necessidade apenas de que um estudasse para chegar aos fatos. Porque se viesse para a Terra as orientações divinas, mas que não fossem fatos, o que ia acontecer? Kardec, ele não iria detectar fatos. Agora, para você ver como são as coisas, Kardec, tão sábio, que ele conseguiu detectar fatos até no apócrifo. Não sei se você conseguiu entender. Ele conseguiu detectar fatos até no apócrifo. Porque o apócrifo é um fato. Mas que fato? Negativo. E o contrário, positivo. Porque existe o polo negativo e o polo positivo, mas Kardec conseguiu detectar os dois. Tanto o polo positivo quanto o polo negativo. Não sei se você está conseguindo entender, mas isso é muito simples, né? Então nós vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um vídeo hoje, sem ser esse, mais um.